Glória a Deus. Aleluia. Somos livres para adorar ao Senhor, bendizer a Ele. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Ele se fez pobre para nos alcançar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca saberemos, Senhor, o preço. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei
preço dos meus pecados lá na Obrigada, cruz. Pai, obrigada pelo teu cuidado. Nunca saberei Obrigada porque o Senhor não leva em consideração, meu Deus. O Senhor nos olha com um olhar de amor nesta noite. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Aleluia! Nunca, Senhor, saberemos o preço. Nunca saberemos o preço, Senhor. Nunca poderemos saber tamanho preço que o Senhor pagou, Senhor amado, por nós. Aleluia! Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, olhe para nós nesta noite. Aleluia! Santificado é o teu nome. Bendito és tu, Senhor. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és No céu, nos céus. Deixa o céu descer na terra como és nos céus. Deixa o céu descer. que a tua vontade venha, Senhor, sobre nós, sobre a nossa casa, Pai, sobre a nossa igreja. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. 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 Desce, Senhor, sobre nós. Deixa o céu descer. Nos toca, Tua Senhor. presença, Nos toca, Senhor, neste lugar. Tua glória, Trabalha Deus. em nossos corações, Tua Senhor. presença Trabalha em nossa é o que mente. queremos. Trabalha no nosso emocional, Senhor. Nos dê força, Senhor, para vivermos uma vida santa, uma vida separada, Senhor, para Ti. Em nome de Jesus, aleluia. Desce,
Senhor, desce, desce, desce sobre nós. Deixa o céu descer. Oh Deus, como nós te queremos, como nós queremos tua vontade, Senhor, como nós queremos a tua vontade sobre nós. Aleluia. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Devolvemos, Pai, Amém. devolvemos a honra que lhe é devida. É o reino teu, Tudo é para é o ti, poder, Senhor. tua é a glória Recebe, para Senhor. sempre. Recebe toda adoração. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Devolva a glória ao Senhor, devolva a honra a Ele, em nome de Jesus. Devolva toda a glória a Ele que lhe é devida. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Reconhece o Senhor, reconhece, reconhece. Reconhece Ele onde quer que você esteja. Aleluia. Oh Senhor, nós te reconhecemos. Aleluia. Aleluia, nós te reconhecemos, nós te reconhecemos. Nós nos voltamos a Ti, Senhor. Nós sabemos quem Tu és. Fora de Ti não há outro Deus que se compare a Ti. Tu és o único, 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 digno de toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Se derrame na presença do Senhor. Continue se derramando. Deixa o Senhor trabalhar em ti. Aleluia. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Tu és formoso, Senhor, Rei das nossas vidas.
eis-me aqui, outra vez. E quantas for necessárias. Diante de ti abrimos o nosso coração. Meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Rei das nossas vidas, te adoramos, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito és tu, Senhor. Exalte ao Senhor nesta noite. Exalte ao teu Deus. Levante as tuas mãos, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, maravilhoso é estar em tua presença, Senhor. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, de ti, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor. Jesus, quero declarar teu nome. Vamos declarar. Sobre toda mente e coração. Sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo Jesus.
nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. O nome de Jesus é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. glória a Deus. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feito,
satisfazer. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Todo o meu ser te agradeço, meu Senhor. Abra a tua Bíblia agora em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Todos acharam? 1 Reis, capítulo 18, versículo 21 diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Amém? O tema da mensagem essa noite é uma pergunta: qual caminho você tem seguido? Vamos orar? Estenda as suas mãos, interceda por mim, eu vou interceder por você. Pai querido, em nome de Jesus, ainda na tua presença, eu rogo humildemente para que o teu Santo Espírito me use como um canal de bênção, de edificação, e que o Senhor fale com todo o teu povo, com toda a tua igreja. Nós viemos aqui para te adorar, viemos aqui para te exaltar, mas viemos aqui também para ouvir a tua voz. E não apenas ouvir, nós queremos sair daqui e obedecer a tua voz. Queremos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para falar, tudo aquilo que o Senhor tem de direcionamento para nós. Senhor, tira agora todo o embaraço, tira agora, Senhor, em nome de Jesus, vai quebrando as cadeias, Senhor. Todo o cansaço, toda a fadiga, toda a distração que venha cessar. Que o Senhor repreenda agora a ação do nosso inimigo. Que os teus anjos acampem, Senhor, ao redor deste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua palavra flua e que possa produzir no coração de cada um dos meus irmãos frutos a 30, 60 e 100 por um. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Qual caminho você tem seguido? Eu poderia dizer também, quantos caminhos você tem seguido ao mesmo tempo? Porque muitas vezes a gente, com aquele coração de mãe, né? Todo ser humano, às vezes, ele quer usar o coração de mãe para abraçar tudo, né? Eu quero abraçar Deus, mas eu também quero abraçar o mundo, quero abraçar a minha vontade. E esse era o fato, essa era a situação do povo de Israel nos tempos do profeta, no tempo do profeta Elias. Então Elias, ele faz uma pergunta ao povo, ele faz uma pergunta aos 450 profetas que estavam adorando a Baal. Só que, para aqueles que não sabem, esses profetas que estavam adorando a Baal eram profetas do Senhor, que também queriam adorar a Deus. Por isso que ele faz a pergunta, por isso que ele faz esse desafio ali no Monte Carmelo. Ele fala: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Em algumas traduções mais antigas diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos, entre dois caminhos? Você precisa tomar uma decisão. Dá um cutucão aí no seu irmão, no irmão que está ao seu lado. Fala assim: meu irmão, você precisa tomar uma decisão. E é hoje. Hoje é o dia da decisão. Aleluia. Porque às vezes a gente está vindo na igreja, né? Às vezes a gente ouve uns louvores. É isso. Vem no culto de domingo, alguns vêm domingo, vêm quarta, alguns vão domingo, quarta, segunda-feira. De vez em quando dá tempo, vê um versículo, ouve uma pregação, ouve uma mensagem, não é isso? Só que a questão não é a quantidade de tempo que você usa com as coisas de Deus, e sim a exclusividade. Qual é a primeira e mais importante coisa que você faz, por exemplo, ao acordar? Porque você pode dizer para mim nessa noite: mas espera aí, por que você está falando entre ficar dividido entre dois caminhos?
como se eu estivesse adorando a Deus e adorando outros deuses, eu jamais iria adorar outro Deus. Eu jamais iria me encurvar e me inclinar diante de uma imagem, diante de uma estátua. Deus que me livre. Alguns poderiam dizer, está amarrado, queima. O sangue de Jesus tem poder. Só de ver uma imagem já fala, né? O sangue de Jesus tem poder. Só que, meu irmão, é sutil muitas vezes. Muitas vezes nós temos nos inclinado e nos curvado diante de outros deuses que estão camuflados, que estão disfarçados de coisas neutras, coisas comuns, coisas do dia a dia. Então, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você, essa mensagem é para todos os cristãos que puderem ouvir essa pregação. Por quê? Porque mesmo dentro da igreja, mesmo aqueles que adoram a Deus, mesmo aqueles que leem a Bíblia, ouvem pregações, muitas vezes não têm priorizado no seu dia a dia, não têm colocado o Senhor, não têm colocado a vontade de Deus acima de todas as outras coisas. Muitas vezes ficamos divididos entre Deus e as coisas desta vida, as preocupações desta vida. Então, no contexto do profeta Elias, eles literalmente estavam se curvando e se inclinando diante de Baal, um deus pagão, que não salvava, que não curava, que não libertava. Eles simplesmente foram influenciados pelo meio que eles estavam, porque isso é uma grande verdade. Todos nós estamos inseridos na sociedade, estamos rodeados e cercados por uma cultura, e se tem uma coisa que é fácil para o ser humano é ser influenciado pelo meio em que ele está. Então, se na sua cultura brasileira, paulista, do estado de São Paulo, e salense, cidade de Sales, tem cultura, tem costumes, e muitas vezes nós estamos rodeados, cercados de pessoas que têm esses costumes e essa cultura, e se não prestarmos atenção, se não vigiarmos, pouco a pouco nós vamos ficando cada vez mais parecidos com as pessoas que estão nos cercando. Sendo que Deus não nos chamou para ser igual às pessoas. Deus nos chamou para fazer a diferença. Deus nos chamou para ser sal e luz no mundo. Ele não te chamou para estar no mundo e ser igual ao mundo. Ele te chamou para fazer a diferença. Você, como luz, tem que iluminar as trevas, porque o mundo está em trevas. Aquele que não tem Jesus, aquele que não se converteu verdadeiramente, ainda está em trevas. Então não tem... mas eu não posso ficar trancado dentro de casa, eu concordo com você. Eu não posso ficar só entre a casa, o trabalho e a igreja. Eu tenho que conviver, eu tenho que me relacionar. Eu concordo em gênero, número e grau. Você tem que se relacionar com as pessoas. Isso é um fato. Mas você não pode ser igual a elas. Você não pode ser influenciado por elas. Pelo contrário, é você que vai ditar as regras. É você que vai influenciar. É para isso que o Senhor te chamou. Para influenciar. O mundo está no lamaçal do pecado. O mundo está mergulhado em seus vícios, em seus problemas, em seus dilemas. E é você que Deus escolheu para ser uma resposta para o mundo. É você que o Senhor escolheu para transformar essa geração corrompida que nós estamos inseridos. Então, é tempo de decisão. Hoje é o dia da decisão. Se eu quero servir a Deus, se eu quero seguir a Deus, então eu tenho que seguir somente a Deus e exclusivamente a Deus. Ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser o mais importante. Então o contexto ali de Elias era esse, era idolatria literal, mas hoje nós vivemos uma idolatria velada. Nós vivemos uma idolatria velada. Sem perceber, amados irmãos, preste atenção como é sutil. Muitas vezes nós colocamos os filhos, colocamos as contas, colocamos o trabalho, colocamos o entretenimento, o lazer na frente de Deus. Então é sutil, meu irmão. É pecado você ter um momento de lazer, é pecado você assistir televisão, navegar na internet, não é pecado. Pecado é quando você só pensa nessas coisas, acorda
pensando e fazendo e praticando essas coisas. Dorme nessas coisas. E nunca sobra tempo para Deus. Ah, não, meu dia é muito corrido. Ah, é muita coisa. E eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para Deus, eu sinto te dizer, você está como os profetas de Baal. Sem perceber, você está se curvando e se inclinando diante das coisas dessa vida. Dizendo que Deus é menos importante do que essas outras coisas que você tem para fazer. Porque Deus Ele não está presente na nossa vida, Ele não nos salvou para que Ele fique em segundo plano, para que Ele fique como algo esquecido, algo sem valor e sem importância. Primeiro Ele criou o mundo, nos criou. Veio o problema que é o pecado, Ele enviou a providência, Jesus é a solução para o maior problema da humanidade que é o pecado. Então Ele enviou Jesus para nos salvar. E Ele nos fez para o louvor da sua glória. Nós precisamos colocar Ele como o mais importante, valorizá-lo e reconhecê-lo de maneira apropriada, da maneira como Ele de fato merece, porque eu não sei se você sabe, mas o nosso Deus é digno de receber o nosso tempo, a nossa atenção, e a parte mais importante do nosso tempo. Eu costumo lembrar das ofertas de Caim e Abel. Caim ofertou? Sim, ofertou. Mas o Senhor não se agradou da oferta. Aí já um nível, está além daquele que não oferta, né? Aquele que não tem nada para oferecer. Não, ele ofereceu. Mas ofereceu o melhor? Não. Ele era um agricultor e ofereceu uma parte qualquer ali da sua colheita. Já Abel, que era um pastor de ovelhas, cuidava de rebanhos, animais, ele sacrificou os melhores animais. Ele pegou a gordura, a parte mais importante para Deus, e ofereceu ao Senhor, então, o melhor. O melhor. Então, não adianta a gente falar assim, mas eu venho na igreja, mas eu faço a obra de Deus. Mas o Senhor não nos chamou apenas para fazer a obra de Deus. Ele nos chamou para fazer da melhor forma possível, com toda a dedicação, com todo o envolvimento. Ele nos chamou para muitas vezes nos doarmos e nos sacrificarmos, porque o caminho que leva até a vida, eu não sei se a sua Bíblia diz isso, a minha diz que o caminho é estreito. Existe uma cruz ainda a ser carregada. Aquele que nega a si mesmo é aquele que de fato está nesse caminho. Então não adianta, meus irmãos, mas eu oro, eu agradeço a Deus, eu creio em Deus, eu já disse que amo a Deus. E se eu perguntar aqui, quantos amam a Deus? Quantos querem estar com o Senhor? Todo mundo vai levantar a mão. Agora, se eu perguntar, quanto do seu tempo você tem dedicado ao Senhor? E melhor, dentro do seu tempo, qual é a prioridade? Qual é a primeira coisa? Qual é a coisa mais importante que você faz nas 24 horas que você tem todos os dias? Será que o Senhor ele está em primeiro? Em segundo? Em terceiro? Será que o Senhor está inserido nas suas 24 horas? Porque a grande verdade é que muitos se contentam em vir aos cultos aos domingos. Muitas vezes sem perceber. Vocês sabem que os evangélicos são chamados de protestantes. Quem chama a gente de protestante? A igreja que originou os evangélicos. Os evangélicos saíram da onde? Do catolicismo, não é isso? Então, Martinho Lutero, no ano de 1517, ele percebeu que a salvação estava sendo vendida por meio de um documento chamado indulgência. Ele lia a Bíblia, que na época só tinha nos originais, hebraico, grego, e alguns tinham traduções ali no latim. Então o povo não tinha acesso, mas Martinho Lutero, que era um padre e um teólogo da época, ele leu a Bíblia, entendeu que a salvação era de graça e percebeu que a igreja estava errando, vendendo aquilo que Jesus deu de graça. Então ele protestou contra esse erro doutrinário, que estava levando muitas pessoas a pagarem pela salvação, invalidando o sacrifício de Jesus, porque Jesus morreu para nos dar salvação de graça. Então nós somos chamados de protestante. Mas, meus irmãos, uma vez eu vi um escritor dizer o seguinte, que ainda existe, sutilmente, de maneira velada, impregnada em cada evangélico,
um pouco da alma católica, que acredita que, eu fui na missa de domingo, então isso é o suficiente. É como se tivesse batido o cartão de ponto na empresa, sabe? Sabe igual aqueles funcionários públicos que muitas vezes vai lá, bate o ponto e volta para casa? Já ouviu falar disso? Quem já ouviu falar? Não acontece isso? Pessoas que às vezes foram nomeadas, né, cargo de confiança, às vezes nem vai lá, pede para outra pessoa ir lá, bate o ponto e volta para casa. Então parece que nós estamos conformados e acostumados a cumprir, bater o ponto e ir embora para casa. Pronto, já fiz a minha parte, minha salvação está garantida. Meu irmão, não é as suas obras que vão pagar a salvação, é o sangue de Jesus. Mas você é salvo pela graça por meio da fé. E a fé salvífica, a fé genuína, é aquela fé acompanhada de arrependimento e mudança de atitude. É uma fé que leva a pessoa, que move a pessoa a não viver mais para si, mas viver para Deus. Ao ponto de nós podermos dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então nós temos que tirar de nós esse costume de, eu fui para a igreja de domingo, então tá bom, já tá bom. Se você se alimentasse ali, comesse arroz, feijão, uma mistura apenas de domingo, será que seu corpo aguentaria muito tempo? Não aguentaria, você sabe. Você precisa se alimentar todos os dias, não é isso? Quem se alimenta uma vez por dia, pelo menos, aqui, levanta a mão. Pelo menos uma vez, no mínimo uma vez. 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, 5. Quem come o dia inteiro aí? Não, você não vai ter. Então, meus irmãos, às vezes a gente come por necessidade, às vezes por vontade, né? Como diz aquele ditado, tem gente que come para viver, tem outros que vivem para comer. Então, é pecado, tá, meu irmão? Não adianta ficar escandalizado com o irmão que bebe cerveja. Se você come, vive para comer, está errado também. Nós temos que comer para viver, comer para sobreviver. Então, você come todos os dias porque é uma necessidade física, é uma necessidade que o seu corpo tem. A sua alma também necessita diariamente de estar em conexão com o divino, com o espiritual, com Deus. Você precisa buscar a presença de Deus. Você precisa se alimentar com a palavra de Deus. Você precisa orar e adorar ao Senhor todos os dias. E a Bíblia fala: orai em todo tempo, orai sem cessar. Não fala orai de domingo, não, orai sem cessar. Até porque, meus irmãos, nós precisamos, não dá para viver neste mundo de trevas sem viver na presença de Deus, sem viver na dependência do nosso Senhor. Então, meus irmãos, quantos caminhos nós temos seguido? Quantos deuses nós temos adorado? E eu vi um vídeo há uns tempos atrás que me marcou, é um trecho, acho que de alguma série, nem sei qual série que é, mas que mostrava uma mulher, e essa mulher ela estava simbolizada pelas telas. Então, ela fala, a tela é o altar. Quem já viu esse vídeo? Ninguém viu? Uma irmã viu. Então, depois você pesquisa, ela diz isso, a tela é o altar. De era de ouro a outras eras, de geração em geração, as pessoas têm se sacrificado por causa das telas. Antes as telas eram maiores, agora as telas ficaram menores e portáteis, né? Então, elas cabem no bolso. Então, ela termina esse diálogo falando o seguinte: tempo e atenção valem mais do que sangue de cordeiro. Muitas vezes você não está como os profetas de Baal, que se cortavam, que ofereciam sacrifícios para Baal, às vezes sacrificavam animais. Às vezes você fala assim, eu estou bem com Deus, né? Porque eu não estou fazendo nenhuma oferenda para nenhum outro Deus. Será que não? Será que você não tem se derramado no altar das telas? Será que você não tem se derramado? Antes era na televisão,
aí começou o computador, aí foi diminuindo o tablet e agora o celular, smartphone, né? Que é um computador de bolso. Não é o cotidiano da maioria dos seres humanos, tirando os países emergentes, mas o cotidiano da maioria dos seres humanos não é dormir com o celular na cabeceira. A última coisa que você faz, a primeira coisa que você faz ao acordar, muitas vezes, é com uma tela. E o tempo e a atenção que você dá a essas coisas, muitas vezes, é como o sangue dos sacrifícios que eles ofereciam para outros deuses. Então eu quero perguntar para você nessa noite, se o tempo e a atenção é como o sangue de animais sacrificados em oferenda aos deuses, quanto do seu tempo e da sua atenção você tem sacrificado ao Senhor e quanto do seu tempo e da sua atenção você tem sacrificado a qualquer outra coisa, principalmente as telas. Às vezes nós fazemos coisas úteis, importantes, né? Hoje em dia nós temos na palma da nossa mão, na tela de um celular, nós temos a carteira de motorista, documento do carro, nós fazemos pagamentos de conta, a gente sabe disso. Então não é, como eu falei, não é pecado, não está errado. A questão é, junto com as coisas úteis, está cheio de coisa inútil. E quantos não passam horas e horas, vendo coisas inúteis, coisas que não edificam. Então o tempo e a atenção é como um sangue de um animal que está sendo oferecido, ofertado, sacrificado. Aí a pergunta do profeta Elias se aplica à nossa geração. Só inverteu o tipo de oferenda, de sacrifício, só inverteu o tipo de Deus. O Deus lá era Baal, aqui o Deus pode ser a tela, pode ser o dinheiro, pode ser o trabalho, pode ser o filho, pode ser o cachorro, pode ser o gato, o papagaio. Quanto tempo e atenção nós temos dedicado a determinadas coisas e muitas vezes dizemos que não temos tempo para as coisas do alto, para o Senhor. Então, qual caminho nós estamos seguindo? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías capítulo 5, ou melhor, capítulo 42, versículo 8. Eu tenho certeza de que tempos melhores estão por vir. Eu tenho certeza de que o Senhor tem planos de bênção, o Senhor tem projetos para cada um de nós, como igreja e individualmente também, mas nós precisamos nos atentar a isso. Isaías 42, verso 8, está lá no telão, diz assim: Eu sou o Senhor, esse é meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. E sabe, irmão, um dia eu estava pensando, refletindo sobre a questão de imagens, né? Nós que somos evangélicos, a primeira coisa que nós temos para apontar de erro nos católicos não é exatamente a questão das imagens, não é? Aí eu comecei a reparar. A gente primeiro começou com as fotografias, né? Antigamente se revelava as fotos, né? E a gente fica ali com imagens. A gente não adora, a gente não oferece nenhum sacrifício, mas conforme o trecho que eu vi lá no seriado, que nem era cristão, parece que o inimigo, parece que Satanás percebeu que se ele continuasse incentivando as pessoas a adorar deuses através de imagens de esculturas, as pessoas iriam, agora com acesso à palavra de Deus, traduzida em vários idiomas, em várias traduções, até com uma linguagem mais fácil de entender, ele percebeu que não ia conseguir alcançar as pessoas. Então ele foi sutilmente colocando deuses camuflados, maquiados. É só uma maquiagem, meu irmão.
É só uma maquiagem, mas continua sendo um Deus. Continua sendo um objeto de adoração. Mas o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Não dará a outro a glória que pertence somente a Ele. E nem a imagens o louvor. E a melhor coisa, a melhor forma de você louvar ao Senhor é com o seu tempo, com a sua atenção. Porque é capaz de você abrir a boca e cantar louvores, e a sua mente está lá na feijoada, sua mente está lá nas suas contas que você tem para pagar, sua mente está lá no seu filho, sua mente... Você não está sintonizado no Senhor. Sua boca está se mexendo, está saindo um som, você está pronunciando palavras de adoração ao Senhor, mas o coração pode estar longe. O próprio Jesus não disse isso: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoro, os seus mandamentos não passam de regras feitas por homens. Então não adianta adorar com a boca se o coração está longe. Então a melhor forma de nós adorarmos ao Senhor, e acredito que adorar ao Senhor em espírito e em verdade, é adorar a Ele, dando a devida atenção, prestando atenção nele, buscando a Ele com a mente e com o coração. Aí qualquer palavra que você fale em elogio ao Senhor vai subir como um aroma, como um cheiro suave na presença dEle. Então, meu irmão, o tempo que nós damos a imagens, a seres, a coisas, objetos como o celular, revela o sacrifício, o sangue que nós estamos oferecendo. Se nós dedicamos tempo e colocamos o Senhor em primeiro lugar no nosso dia, então é para Ele o sacrifício, é para Ele a oferta. Ele de fato está sendo adorado como o único e verdadeiro Deus. Então não tem meio termo, ou você serve a Deus ou você serve a você mesmo. Aliás, servir a você mesmo, servir a sua própria vontade, servir os seus caprichos, viver a sua vida baseado apenas nos seus planos, já é uma forma também de você deixar Deus em segundo plano. Já é uma forma de idolatria também. Então é uma idolatria no coração quando a sua vontade está em primeiro lugar. Você não abre mão da sua vontade para ninguém. E principalmente para Deus. Deus fala, vai por aqui. E você fala, não, eu acho que eu vou por ali, que é melhor. Será que Deus está falando? Não, acho que não é Deus não. Acho que não é Deus não, porque parece uma coisa absurda. Então eu vou seguir o meu plano, vou seguir da minha forma. Desse jeito sempre deu certo. Mas, meu irmão, nós não estamos aqui para fazer o que dá certo. Já preguei aqui alguns tempos atrás. Nós não fomos chamados para fazer o que dá certo, o que dá resultado. Nós fomos chamados para fazer o que é certo, mesmo que não dê o resultado que a gente espera. Fazer o que é certo é muito mais importante do que fazer o que dá certo. Todo mundo está fazendo e deu certo. Mas é certo? Deus ensinou? Deus deu respaldo? Então, é a vontade dele que tem que estar em primeiro lugar. A minha e a sua vontade, nós temos que deixar crucificada. Você não foi simbolicamente sepultado nas águas do batismo? Para aquele que se batizou, o batismo é isso. Eu estou sepultando a velha natureza, o velho homem, o velho ser humano com os velhos costumes. Ele era cheio de vontades, e essas vontades foram enterradas, foram sepultadas, para que, daquele momento em diante, somente a vontade de Deus estivesse em primeiro lugar. Somente a vontade de Deus fosse feita. Então, Deus espera, meu irmão, a nossa fidelidade a Ele. Olha aí, 1 Reis capítulo 17, versículo 2. 1 Reis, capítulo 17, versículo 2, um pouquinho antes do nosso texto base. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã,
e de tarde ele bebia a água do riacho. Sabe o que Deus está nos ensinando nessa noite? Quando Ele mandar você sair da sua zona de conforto, saia. Saia. Porque assim você estará demonstrando de que você não segue a dois. Você não segue a Ele e a você mesmo. Você não segue a Ele e ao mundo. Você não segue a Ele e ao conforto e às coisas dessa vida. Você segue somente a Ele. E você, através da sua fidelidade, da sua obediência ao Senhor, você está demonstrando que Ele é o primeiro, Ele é o mais importante. E sabe o que aconteceu? Com Deus é assim. O impossível, as coisas mais absurdas, para o mundo é coisa de doido. É maluquice. Como assim? Vai morar no riacho? Vai para o riacho? Foi no riacho. E o que aconteceu? Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã. E ele tinha a água do próprio riacho para beber. E assim ele ficou ali por um período. Foi assim que ele sobreviveu por algum período, porque era fiel ao Senhor, confiava no Senhor. E foi depois de tudo isso, teve ainda, a experiência com a viúva de Serepta, mas depois de tudo isso ele faz o desafio com os profetas de Baal, que também eram profetas do Senhor. Agora, eu quero que você olhe comigo o versículo 22, para nós entendermos melhor o texto base. 1 Reis 18, 22. 1 Reis, capítulo 18, versículo 22. Diz assim: Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam e clamaram pelo nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que havia feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Continua. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: Encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse. E eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua.
Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Meu irmão, quem está com o celular, pega o seu celular na mão aí. Pega o seu celular na mão. Por favor, aqueles que tiverem o celular, pega, levanta o seu celular. Agora eu quero que você fale para o seu celular: celular, salve a minha alma. Salve a minha alma. Ele salva? Se você estiver passando por momentos difíceis de aflição, muitas vezes as pessoas usam o celular é só um exemplo, pode ser outras coisas. Tem gente que se entrega às compras, compra demais como uma forma de terapia, uma forma de você aliviar alguma dor, algum sofrimento, não é isso? E investe atenção exagerada a compras, quando tem condições para isso. Outros para alimentos, come, porque é uma maneira de preencher o vazio, é uma maneira de esquecer os problemas. Outros vão para as bebidas, para as drogas. Outros, às vezes, investem de maneira exagerada em esportes. Outros vão para os animais. Outros vão para a atenção exagerada a algum filho. Ficam, às vezes, dependente emocional de um cônjuge e dedica atenção exagerada. Aquilo que não deveria, aquilo que deveria ser do Senhor, acaba investindo em outras coisas. Então o celular não pode salvar. O celular não pode me curar na minha alma. O celular não pode resolver os meus problemas. E por que será que nós damos tanta atenção para ele? Por que será que a gente dá tanta atenção para as coisas lá fora, as coisas deste mundo? Por que será que a gente fica tão preocupado em melhorar a nossa vida aqui na terra, sendo que essa vida é passageira e que tudo o que importa está na eternidade? E nós temos um Deus que ele se compromete não em nos dar tudo o que a gente quer, mas tudo o que a gente precisa. Então você não precisa se preocupar. Mateus capítulo 6 diz: não sejam como os pagãos que se preocupam com comida, com bebida, com vestimenta. O Senhor é aquele que alimenta as aves do céu, que veste os lírios do campo. Será que vocês não têm mais valor do que as aves do céu, do que as flores do campo? Você tem mais valor, meu irmão. Você tem mais valor do que os animais, e o Senhor cuida dos animais. Você tem mais valor do que as flores do campo, e o Senhor faz cada flor bonita aparecer. Ele também vai suprir as suas necessidades, Ele também vai vestir você. Então você não precisa depositar a sua atenção, não precisa se preocupar demais com as coisas deste mundo, porque o que for necessário, Deus ele se encarrega de suprir. E se Ele não suprir diretamente, Ele vai usar a igreja para suprir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, que tal voltar a nossa atenção exclusiva e prioritária àquele que pode salvar, àquele que pode curar, àquele que pode libertar, àquele que de fato transforma vidas, aquele que faz a regeneração, a mudança de dentro para fora acontecer. Aquele que tira o vazio da alma, aquele que tira o cansaço da alma que está sobrecarregada. Ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe que, para nossa vergonha, pasmem, se espantem, para nossa vergonha, nós temos escutado profissionais da saúde mental, terapeutas, psicólogos, falarem que além de terapia, uma das coisas mais importantes para a sua saúde mental, além de você ter uma boa alimentação, além de você praticar exercícios. Quem estava aqui na palestra da nossa irmã, há 2 semanas atrás, ela falou isso. Vários outros psicólogos já falaram a mesma coisa. Você precisa ter contato com Deus. Já foi comprovado cientificamente que a oração... Quem está prestando atenção aqui nessa noite? Já foi comprovado cientificamente que a oração, ela tem o poder de transformar a sua vida, o seu corpo, a sua mente, o seu físico pode ser impactado
através da oração. Quando você usa a sua fé e fala com Deus, meu irmão, isso ajuda na sua saúde mental. Isso vai tirar o seu estresse, a sua ansiedade, tirando aquelas depressões que são, às vezes não tem nada a ver com alguma perda, né? Tem depressão que realmente é uma doença que vem sem motivo. Mas existem depressões que são causadas por isso aqui, meu irmão. Tem depressão que vem sem motivo, como qualquer outra doença, como um câncer. Não é desse tipo de depressão que eu estou falando, mas eu estou falando de uma sociedade que está cada vez mais doente. Anos e anos atrás você não via falar de tantos casos de ansiedade e depressão. Por que a ansiedade e a depressão têm aumentado? Por causa que é muita informação na nossa cabeça, é muita coisa que a gente está consumindo, a gente está dando muita atenção para telas. Já foi comprovado que a próxima geração vai ter problema de coluna, vai ter problema de visão, vai ter mais ansiedade, mais estresse por causa da tecnologia, por causa das telas. Então nós como igreja não podemos ser Maria vai com as outras, não podemos estar influenciado pelo meio em que nós vivemos. Todo mundo está viciado, mas a gente não pode. A gente tem que dar um basta, a gente não pode dar atenção exagerada. Porque, além disso nos adoecer, é idolatria. E será que não é por isso que a gente adoece? Será que Deus já não coloca isso como uma forma de nos chacoalhar, de nos despertar? Ei, preste atenção, você vai ficar doente, isso aí não vai te salvar. Pelo contrário, vai te enfermar, vai te dar problemas de saúde. Agora, dedica a sua atenção, o seu tempo em oração, e você vai ver, você vai ter saúde emocional, você vai ter saúde física, você vai ver milagres acontecendo, você vai ver curas acontecendo, você vai ver vidas sendo transformadas, porque Deus vai te usar como um instrumento de poder. Mas você precisa colocar o Senhor em primeiro lugar. Você precisa nessa noite tomar a decisão: a quem eu vou servir, a quem eu vou seguir. Eu vou seguir a Deus e ao mundo? Eu vou seguir a Deus e ao dinheiro? E Jesus chama o dinheiro de um deus pagão, conhecido por Mamon. Quem já ouviu falar no Mamon? Não é Mamão, é Mamon. Então Jesus disse: você não pode ter dois senhores. Você não pode seguir a Deus e seguir a Mamon. Traduzindo, você não pode seguir a Deus e seguir o dinheiro. Você não pode amar a Deus e amar o dinheiro. Você não pode dar tempo exclusivo para Deus e dar tempo exclusivo para o dinheiro. O dinheiro, ele tem que ser o nosso empregado, não o nosso patrão. Ele tem que nos servir e não o contrário. Não somos nós os servos, os escravos do dinheiro. É o dinheiro que deve nos servir. Agora, nós somos escravos e servos de quem? De Deus. De Deus. Porque esse é um Senhor, esse é um patrão que vale a pena você servir. É um Senhor bom, é um Senhor misericordioso, é um Senhor que enviou o seu único Filho para que você tivesse a vida eterna. É Ele que de fato alivia toda a nossa dor e todo o nosso sofrimento. É Ele que nos oferece a paz que excede todo entendimento. É Ele que derrama da sua presença e nos faz ter a alegria completa. Servir ao Senhor, somente ao Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Precisamos ser ousados, assim como Elias, e obedecer ao Senhor de maneira radical. Precisamos dar um basta e dizer não aos deuses da nossa geração. Na nossa geração não tem Baal, mas tem todos esses deuses que são adorados, que foram mencionados. Todas essas coisas, tem a nossa própria vontade, o nosso próprio ego. Nós precisamos dar um basta e dizer não. Eu só sirvo ao Senhor dos exércitos. A salvação somente o Senhor pode dar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Qual caminho você está seguindo, meu irmão? Qual Deus você está dedicando tempo e atenção? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer que nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos da idolatria camuflada, maquiada, a idolatria velada, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, pelo tempo e atenção que nós oferecemos como se fosse um sacrifício a esse altar das telas, a esse altar, Senhor, das coisas materiais. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós pecadores. Ajuda-nos, transforma-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor. Não queremos estar, Senhor,
acostumados, Senhor, com os costumes. Não queremos, Senhor, nos misturar com as trevas. Não, Senhor, nós queremos ser luz. Não permita que a nossa luz se apague. Não permita, Senhor. Acende a chama, Senhor, acende a chama. Eu sei que em muitos aqui, Senhor, existe uma chama que está quase se apagando, mas eu te peço, não permita que essa chama se apague. Pelo contrário, Senhor, que essa chama venha crescer, que esse fogo da glória e da tua presença, que este fogo, Senhor, de avivamento venha subir, que a nossa atenção, que o nosso tempo sejam oferecidos, Senhor, aos jejuns em dedicação e consagração ao Senhor. Que esse tempo e essa atenção sejam oferecidos à meditação da Tua Palavra, a momentos de oração, mesmo fora dos cultos, Senhor. Há momentos de adoração extravagante, queremos Te adorar em espírito e em verdade. Não importa onde estejamos, Senhor, queremos estar com a nossa mente, com os nossos olhos fixos em Ti. Não queremos estar apegados a esta vida, mas apegados à eternidade. Oh, Senhor, nos ajuda a nos desprender, nos ajuda, Senhor, tira essas amarras, Senhor, tira essas faixas. Nós queremos que, assim como Lázaro estava enfaixado após a ressurreição, muitas vezes nós estamos cheios de faixas que estão nos impedindo de caminhar, de viver a verdadeira vida abundante que o Senhor reservou para nós. Então, em nome de Jesus, vai removendo as faixas, vai tirando todo o embaraço, vai tirando tudo aquilo que está atrapalhando, Senhor. Oh, Senhor, nos dá coragem, ousadia para dizer não, Senhor, para dizer não àquilo que tem, Senhor, ó Pai, se colocado na frente do Senhor, aquilo que tem sido, Senhor, um objeto de adoração. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor, a desligar, nos ajuda, Senhor, a desconectar, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a deixar de lado aquilo que não é útil, Senhor, aquilo que não edifica, aquilo que não salva, aquilo que não cura. E nós queremos voltar ao Senhor, ó Pai. Como diz Tiago, achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. Aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Ó Senhor, que a Tua presença venha, Senhor, invadir esta igreja. Que a Tua presença, Senhor, venha transformar cada um de nós, a começar em mim. Quebra corações, nos dá um coração quebrantado, nos devolve a sensibilidade, nos dá a sensibilidade para enxergar, Senhor, quantas vidas têm perecido, quantas vidas, Senhor, estão indo de passos largos para o inferno, e muitas vezes nós mesmos estamos nos enganando, nós mesmos estamos cegos, Senhor. Mas que os nossos olhos, Senhor, nesta noite, Senhor, se abram, que os nossos olhos se abram e que a nossa postura mude nesta noite, Senhor. Que a partir de hoje, Senhor, a gente possa colocar o Senhor no topo, no lugar mais importante. Que o Senhor seja o primeiro e que o Senhor seja o último em todos os nossos dias. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, o Senhor está aqui. Ele está contemplando cada um de nós. E Ele quer te ajudar, Ele quer te fortalecer. Você não está sozinho, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa dar um basta, você precisa ser radical. Às vezes a gente fala para um drogado, né, para um usuário de drogas, você precisa ter força de vontade, senão você não vai conseguir, né? Assim somos nós com qualquer coisa nessa vida. Você precisa diminuir o açúcar, você precisa diminuir o sal, você precisa diminuir as telas, você precisa diminuir o amor e a preocupação que você tem com bens materiais, com dinheiro. Você precisa voltar a sua atenção exclusiva para o Senhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor e depois nós vamos dar a bênção final. Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto, pela Tua santa palavra. Obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado por nós. Te peço, leva, Senhor, o Teu povo, leva os meus irmãos, cada um de nós, para os nossos lares, debaixo da Tua proteção. Nos ajuda a praticar tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite. E ao despedir nós dizemos que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá em paz, boa semana, amo vocês em Cristo Jesus.